Vamos ver como fazer um trabalho de repurposing de conteúdo para fim de SEO. Né? A gente precisa ter à disposição o sitemap do, do site mesmo, né? Precisa ter aberto o Google Search Console, o Google Analytics na parte de conteúdo, né, comportamento, conteúdo, todas as páginas. Depois é bom ter já prontas algumas configurações para ver as métricas que a gente vai avaliar. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco. É, o site, o dashboard aberto na parte de direcionamento, porque provavelmente a gente precisa ver se vale a pena fazer um repurposing daquele conteúdo ou é melhor deletar mesmo o conteúdo, dependendo do desempenho. Né? Então, esse tipo de análise a gente vai fazer. A gente vai partir do sitemap por quê? Porque no sitemap, o sitemap, né, o mapa do site, praticamente ele mostra qual todos os conteúdos que a gente está enviando para o Google, né? Eu entro aqui no seu site, barra sitemap, aí aí já consigo ver quais são as categorias que eu estou mandando indexar no Google, né? São os posts, as páginas, as categorias de post e os autores, né? Na minha configuração dentro do meu plugin de otimização, no caso a gente usa o Yoast, eu posso definir, por exemplo, decidir, eu não quero que essas categorias sejam indexadas, não quero que os autores sejam indexados, tá? Essa aqui é uma configuração que a gente faz no começo do projeto. Mas agora a gente vai ver. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, dar um exemplo para um post, mas vale para qualquer tipo de página, qualquer tipo de conteúdo que a gente queira analisar para decidir de fazer um repurpose, investir, atualizar o conteúdo ou simplesmente deletar. Então, eu entro aqui aqui nos posts, né? A gente vê que tem 133 posts nesse caso. Eu vou fazer, a ideia seria fazer um por um, né? Um trabalho de formiguinha. Eu escolhi um específico porque ele tem algumas características que eu gostaria de mostrar. O ponto é que essa análise vai ser feita por por cada conteúdo. Eu entro na página do conteúdo, eu sugiro clicar Ctrl, botão esquerdo do mouse, assim ele vai abrir uma aba, eu sempre teria à disposição o meu sitemap em XML. Uma vez que eu entro aqui, o que eu faço? Eu pego uma parte do slug, lembrando que o slug é toda aquela parte digamos, da minha URL que está depois da raiz. Eu pego uma parte do slug que possa ser unívoca, ou seja, eu não vou pegar blog, né? Porque eu vou ter um monte de URL que tenha essa parte blog. Mas eu pegar esse pedaço aqui, eu vou copiar, esse aqui vai ser unívoco. Aí o que eu faço? Eu vou copiar tanto no Google Search Console, então, no Google Search Console, quando eu entro aqui em desempenho, tá vendo? Eu posso deixar toda a pesquisa então, na web, posso deixar os 3 meses de default, né? Isso eu posso alterar também, mas do default faz sentido deixar 3 meses. E aqui eu tenho vários tipos de filtragens que eu posso fazer. Posso novo, aí posso ser por consulta, por página, país, etc. Eu vou colocar página, aí o L contém, ou com seria contém. Então eu coloco, colo aquela parte de URL de slide que eu peguei. A mesma coisa eu faço no Google Analytics. Por que eu peguei uma parte e não a URL inteira? No Google Analytics, se eu colocar, ele vai considerar que a gente já está dentro do site da Notopo, da NTP. Então, se eu colocar a raiz inteira, ele não vai achar, porque ele vai fazer a pesquisa a partir dessa parte aqui, tá? Então, para evitar confusão, eu pego simplesmente uma pequena coisa, você poderia pegar tudo a partir daqui, não tem problema nenhum. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, eu consigo ver se tem, por exemplo, algumas URLs que sejam indexadas sem a palavra blog na frente, o que significa que teve um problema de configuração, ou seja, eu tenho o mesmo conteúdo que aparece para barra blog barra o título e sem a parte blog. Então, pegando simplesmente um pedacinho dessa URL, mas que identifica a URL de forma unívoca, eu consigo fazer essa filtragem. Aí eu vou aqui editar e coloco aqui, ó, incluir página regex correspondente, significa praticamente que contém. E dou. Aí o que acontece? E vamos começar a fazer algumas avaliações. Aqui eu vejo,
é bom, às vezes, de default, isso aqui está desclicado, né? Então a gente clica aqui para aparecer, tá vendo? A mesma coisa, a posição média. Eu tenho a posição média ao longo dos 3 meses, eu tenho também esse relatório. Então, o que que eu faço? Eu preciso ver qual é a palavra-chave mais interessante pela qual essa URL está ranqueando. Como é que eu vejo isso? Eu posso ver pela CTR, mas o mais importante também é ver pela posição, certo? Então, a posição, obviamente, quanto menor, digamos, esse número, maior seria a posição na SERP do Google, então mais fácil vai ser, digamos, manter visibilidade. Muito mais fácil, sei lá, trabalhar uma posição, uma palavra-chave que tem posição 8 do que uma palavra-chave que tem posição 40. No entanto, às vezes não faz sentido trabalhar essas posições, né? Porque se tem uma palavra que não é, o meu site está ranqueando, meu blog está ranqueando por uma palavra não muito relevante, não faz sentido. Então a gente faz esse trabalho. Pegou a palavra, aí o que, que eu faço? Eu começo a pegar essas palavras, eu vejo se tem algumas interessantes, né? E aí, o que, que eu faço? Talvez essa aqui, fonte de ideia, são muito genéricas, fontes para post. Aí, por exemplo, uma interessante. O que, que eu faço? Eu pego essas palavras e começo a colocar dentro do meu Google, onde eu instalei o plugin do Google, do Chrome, Ubersuggest, né? Ou você pode entrar diretamente do Ubersuggest, mas eu sugiro fazer isso porque você instala uma extensão do Chrome, você coloca no Chrome Google Ubersuggest Google Extension, ele já aparece. O único problema é que você vai ter que ver a carinha do Neil Patel a vida inteira, mas tudo bem, se você aguentar isso, vai dar certo. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui a palavra que eu escolhi. Eu escolhi conteúdo para blog porque eu sei que essa aqui vai ser a palavra que vou trabalhar, mas essa aqui vai ser feito, como eu falei, um trabalho de formiguinha, né? Eu poderia ter feito isso, por exemplo, para fonte de ideias, enfim, ideias de conteúdo. Só que eu acho mais interessante, apesar de ser 75, eu sei que eu falei que é melhor trabalhar as palavras com uma posição melhor, que é mais fácil de trabalhar, de dar visibilidade. No entanto, realmente não tem muita relevância até com o que a gente faz e talvez não é só como ele aparece aqui. Também eu preciso ver qual é o desempenho na rede de forma geral. Então eu consigo ver que esse conteúdo de blog ele tem um volume de 170, que é baixo, ok, mas tem um CPC de R$ 1. O que significa? Significa que o pessoal tá fazendo anúncios para essa palavra-chave, né? Porque esse aqui é o leilão, o valor médio que o pessoal gasta. Então significa que tem um apelo comercial. Se fosse zero aqui, que nem essa aqui, gerar conteúdo para blog, já significa que o pessoal está procurando mais por curiosidade, né? Então, se eu consigo ranquear por palavra-chave com alto CPC, praticamente eu estou trazendo tráfego, entre aspas, gratuito para o site, sem anunciar, por palavras pelas quais os meus concorrentes estão anunciando. E ECDs, SEO difficulty, é a dificuldade de ranquear, né? Quanto menor, melhor, quanto maior, melhor, quanto maior, melhor. Essa aqui ideal seria, o Neopater fala abaixo de 40, mas eu acho que abaixo de 30, eu às vezes, se conseguir descer abaixo de 20, até melhor. Então, ó, beleza, isso aqui, vou trabalhar isso aqui. O que, que eu faço? Eu pego essa palavra, obviamente eu já fiz estudo, mas a ideia é fazer um estudo com todas as palavras, a partir das palavras mais com a posição melhor, colocar aqui e ver se tem um volume de busca, pelo menos, bom, o ideal seria mil até, né? Mas que é um conteúdo que a gente já tem, lembrando, a gente não está fazendo conteúdo do zero, conteúdo que a gente já tem e está avaliando se vale a pena ou não divulgar esse conteúdo. Beleza, então a gente escolheu esse conteúdo, essa palavra, coloca na nossa planilha, a gente estrutura uma planilha onde tem uma série de, a gente vai ter um controle de palavras-chave e conteúdos referentes. Então, todas as palavras estão aqui na ordem alfabética. Para cada uma delas, a gente vai ter o volume de busca, o CPC, a dificuldade de SEO. O pilar seria o conteúdo referente, o número de palavras do conteúdo, os links internos calculados. O que que isso significa? Significa que a gente vai ver quem for depois fazer essa análise, a gente só está fazendo análise, mas depois na parte de redação, quem for fazer a redação tem que fazer uma conta, uma estimativa de quantos links internos a gente vai colocar. Link internos seriam links para outros posts, outras páginas do mesmo site, tá?
Então, automação de, por exemplo, aqui a gente vê que a gente já trabalhou esse conteúdo, a gente vê que tem 1.196 palavras, a gente contou, né? O WordPress nos vai dizer isso. Faço uma conta estimando mais ou menos um link interno para cada 400 palavras, né? Então a formulinha me dá 3. Não tem que ser 3, pode ser até 4, 5, não tem problema nenhum, mas a gente sabe o quanto a gente está se afastando. E a gente coloca os hiperlinks, os links internos mais pesado, mais perto do começo do post. Eu vou estar na nossa análise, era conteúdo para blog e tal, então tá aqui, né? Aí o que acontece? Eu preciso ver agora, e essa aqui é a razão pela qual eu escolhi esse post para fazer esse tipo de análise, se tem outras páginas dentro do meu site que ranqueiam pela mesma palavra-chave, certo? Por quê? Se eu tenho duas páginas, dois posts, dois conteúdos que ranqueiam da mesma forma, pela mesma palavra-chave, eles estão se canibalizando. O conteúdo A está pegando um pouquinho de ranqueamento que poderia ser para o conteúdo B e vice-versa. Então eu preciso decidir, tomar uma decisão. Ou eu integro os dois conteúdos e os dois, ou seja, o A e B se tornam um único conteúdo e que ranqueia por essa palavra-chave, ou se eu vejo que essa palavra-chave, um peso mais para, por exemplo, conteúdo A do que para conteúdo B, eu vejo para qual é a palavra-chave principal do conteúdo B que ele está ranqueando, otimizo para aquela outra palavra-chave e quando encontrar essa palavra-chave que eu estou considerando, eu crio um link para o conteúdo A. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu pego essa palavra, volto aqui eu coloco aqui nas consulta, consulta como, tá? Não é mais página, é como consulta, consulta com. Não é mais página é consulta, conteúdo para blog, beleza? Aplicar. É o que, que eu vejo aqui, ó, não é mais filtrado nas páginas, eu tirei o filtro da página, tá? Porque senão ele filtraria as páginas com aquela parte do URL e que tenham também que ranqueiam também por essa palavra-chave. Então vejo aqui, ó, conteúdo para blog, também tá aqui. Eu clico aqui porque eu quero focar. Na verdade, eu poderia ter colocado aqui como exato. Por que não coloquei exato? Tá vendo? Ali, como eu cliquei, aparece como consulta exata. Por que não fiz de cara exata? Porque às vezes não tem outra. Às vezes, quando eu faço pesquisa de costume, provavelmente não tem uma consulta exata, mas tem, sei lá, algumas consultas que têm essa parte de palavra-chave. Então, a que eu quero não tem, mas tem outras parecidas, né? Então, mas eu achei, clico aqui. Aí, o que que eu faço? Mantendo esse filtro, vou em páginas, eu vou ver se todas as, tá vendo? E aí, essa aqui é a razão pela qual eu escolhi essa aqui. Então, eu tenho duas URL que ranqueiam pela mesma palavra-chave, tá? Então, eu vou ter que fazer aquela análise. Eu junto as duas. Ou eu otimizo uma para a outra. Então, o que que eu faço? Obviamente, se você não tiver duas, o problema é resolvido, você só vai vai já para o próximo passo, que é ver o desempenho dessa página. Mas eu posso abrir as duas. Eu já coloquei aqui o desempenho no Google dessa primeira que a gente tinha colocado, né? Então, lembrando que eu coloquei aqui no Google Analytics, eu fui para comportamento, conteúdo do site, todas as páginas, certo? Aí aqui eu coloquei as métricas que eu quero avaliar, tempo na página e visualização de página. Então, eu quero ver o desempenho. Aqui tem um resumo, mas eu quero ver ao longo do tempo. Eu coloquei, sei lá, 3, 4 meses também. Pode colocar aqui. E aí eu fui ver aqui, por exemplo, tem o tempo total na página, cadê? E aqui, pela fonte orgânica, né, 4. Mas eu preciso ver como é que ele está distribuído ao longo do tempo. Então, é aqui que eu vejo essa distribuição. Esse aqui é o azul mais escurinho. E as visualizações da página, que no total são 101, por exemplo, no orgânico, o 107 no total, eu vejo aqui como elas são distribuídas. Vocês veem que aqui tem também página e origem mídia, ou seja, na dimensão secundária eu coloquei aqui origem mídia, né? De default ele vem, o Google Analytics vem com visualizações de páginas aqui e aqui são as páginas mesmo. Então o que, que eu fiz? Eu acrescentei tempo de página, tempo médio na página e visualizações de página juntos para ver ao longo do tempo e acrescentei o que chama de dimensão secundária. Então eu faço essa análise, normalmente a minha análise é focada no orgânico, não preciso, poderia clicar aqui para entrar, mas a gente vai ver que o desempenho principal é no orgânico mesmo, então não preciso entrar, clicar aqui para ver, já ter uma ideia. Então essa aqui é a minha primeira. Então, e aí o que, que eu faço? A outra já está direcionada, na verdade. Então, o que, que eu faço? Eu vejo qual das duas que desempenha melhor, ok? Nesse caso,
A gente pode considerar que essa aqui mesmo já, desempenha bem, até porque a outra cadê? Eu vi que já foi direcionada. Ó, tá vendo? Como foi direcionada, esse aqui é um ponto importante, a gente precisa deletar esse post, porque senão ele vai aparecer no XML, entendeu? Aí provavelmente esse post já foi deletado pelo XML, como que eu faço? Eu vou aqui, entro no XML, dou um Ctrl F, pego a parte da, sempre uma parte da, ele tá aqui, então não foi deletado. Então depois preciso entrar no meu dashboard, deletar isso para que ele, como ele não estou usando mais, pelo menos ele sai do meu XML, tá? Mas a princípio eu faço essa análise, o ponto é, eu vejo qual das duas desempenha melhor. No meu caso específico, eu decidi que essa aqui é a que desempenha melhor, então o que, que eu faço? Eu pego a outra, então eu tenho duas aqui, tá? Então a gente viu que o desempenho tanto aqui quanto no Google Analytics, a gente decidiu de ficar com essa aqui, fontes para você criar bons conteúdos, que é essa aqui, não que esse desempenhe bem, mas obviamente a análise pode ser mais aprofundada, ver todas as palavras-chave que você vai considerar, enfim. O ponto é que tem duas páginas que estão ranqueando para a mesma palavra-chave, né? Então a gente precisa fazer aquele joguinho. Ou ver se as duas estão se canibalizando, como é o caso, então deleto uma. Eu pego os conteúdos dessa aqui e coloco aqui dentro, né? E aí depois deleto essa aqui e direciono. Ou caso essa aqui tenha também aquela palavra-chave, mas esteja ranqueando por outras, eu crio um link interno daqui para cá. Tá? Então eu fiz esse trabalho. E aí o que acontece? Eu preciso agora criar umas regras para mandar para o meu redator. Então no Asana a gente gere a nossa pauta. Lembrando que a gente vai usar a nossa planilha aqui para identificar, digamos, a fotografia da situação. Inclusive, aqui a gente irá colocar todas as âncoras, ou seja, as palavras-chave que vão linkar para outros posts. Então, até um 7 a gente colocou, pode até ser mais, menos. Normalmente, lembrando que, digamos, uma regrinha geral, um link a cada 400 palavras. Posso fechar aqui. E aqui depois a gente vai ver mais na frente, mês a mês, o desempenho, ou seja, para cada conteúdo que a gente cria, tem um custo muito alto de pesquisa, de análise, de desenvolvimento, otimização e tudo mais. Então, tem que ser feito só em função de uma análise depois. Então, eu preciso ver, pelo menos no começo, qual é o desempenho mês a mês de cada uma dessas páginas, ou seja, essa palavra-chave, né? Qual que é a SERP, ou seja, o posicionamento dela, qual que é o clique, o número de cliques, o CTR, o tempo de permanência e a rejeição. Isso eu vou fazer ao longo dos meses. Quando ficar, porque depois de 2, 3 meses eu posso decidir, pô, tá ranqueando bem, vou manter, ou não, não faz sentido, não estou conseguindo fazer um trabalho com essa palavra, com essa página, e posso decidir ou se impulsionar ou até deletar, né? E aí essa aqui é a ideia, porque a gente vai poder, assim, impulsionar as nossas páginas pelas palavras-chave, que é interessante, e aí se eu fizer esse tipo de trabalho, impulsionando, por exemplo, no Google Ads por palavras-chave que estão aqui de forma exata correspondência de frase, ou seja, sem pegar os sinônimos, o que acontece? Eu posso gerar poucos links para uma página, mas os links vão ser qualificados. Então, em vez de usar no Google Ads para a divulgação dessas páginas, em vez de usar eh, correspondências amplas, ou seja, pegar os sinônimos que podem trazer, sei lá, curiosos, não necessariamente pessoas interessadas, né? Por exemplo, essa aqui, agência Inbound Marketing, tem pouca busca, mas o CPC é muito alto, né? Eu poderia fazer um trabalho de Google Ads focado em agência inbound marketing. Então, não inbound marketing, não, mas correspondência e frase agência inbound marketing. Vai ser muito alto o CPC, então eu posso estabelecer um CPC baixo para trazer poucos cliques, só que os cliques provavelmente são mais qualificados, porque o cara que exatamente escreveu isso. E eu posso trazer, digamos, impulsionar um tráfego para ver também como se comporta esse público que está procurando exatamente por aquele conteúdo, como é que está depois desempenhando o tempo de permanência à rejeição. Então, a gente vai juntar dessa forma o SEO com o Google Ads, né? Mas de forma bem focada. Volto a falar, tem poucos cliques para a página, eu não vou abrir e pegar os sinônimos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo trabalho para outras. Então, a quantidade de visitas para o site ela não é gerada
pela abertura do leque das palavras-chave, mas pelo trabalho de formiguinha feito sobre todas as páginas. Então, isso feito, a gente precisa passar para o nosso redator as informações, né? Para a serem implementadas. Então, eu sugiro, tem um scriptzinho, a gente usa o Asana. Então, aqui a gente vai ter a fotografia e aqui no nosso projeto de SEO vai começar a ter a nossa pauta, os novos conteúdos e o repurpose. Então, o que eu faço? Eu pego essa URL, que é a URL que eu vou ter que otimizar, nessa aqui de repurposing, coloco o título, porque coloco aqui no título, não a palavra-chave, porque a ideia é que quando a gente termina de fazer essa otimização, não é que a gente esquece, volta a falar, a gente termina a fazer analisar todo o sitemap e volta, começa de novo, e esse trabalho é cíclico. Então, cada URL que a gente coloca, ela tem que ter um propósito. Não é que eu criei conteúdo bonitinho e acabou. Então, eu preciso ver no futuro, eu crio essa atividade, digamos, no Asana, o seu gerenciador de tarefa, com o título, porque amanhã vai ser mais fácil fazer procurar. E aí, o que acontece? Aqui eu começo a colocar o primeiro script que eu tenho, tipo, padrão, assim. Ó, eu já tenho esse padrão, né, que eu vou copiar aqui, vou mostrar, e aí vou atualizando. Então, o que está dizendo? Pega eu decidi qual das duas páginas vai ser a página final. Então, eu falo, ok, pega o conteúdo da página, a primeira, e coloca dentro da página que vai ser a página final. Obviamente, isso aqui é nosso exemplo, aí conforme for o seu conteúdo, você vai mudar isso aqui para a sua página, que vai A, digamos, na sua página B. Inserir todas as keywords, a palavra-chave do Google Search Console na URL. Então, por exemplo, se eu definir que essa aqui vou deletar, bons conteúdos aqui, essa aqui, eu preciso ver quais são as palavras-chave pela qual ela ranqueia. Obviamente, vou tirar esse filtro, tá vendo? Ele está aparecendo só aqui, por quê? Porque ele está filtrando tanto pela página quanto pela palavra-chave. Então, veja, ó, essas aqui são todas as palavras-chave pela qual ranqueia a página que eu vou deletar. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar ver todas as palavras-chave relevantes para mim, que eu vou colocar dentro da URL final. Colocar as palavras significa colocar de forma contextual, né? Não é jogar as palavras, mas criar uma frase que contenha. Muitas palavras já vão ter, as palavras que não tiver eu coloco, porque eu dou a possibilidade para a URL final de ranquear, além das palavras pelas quais ela já ranqueia, por outras palavras que eu peguei desse conteúdo que vou deletar, tá? Então, essa aqui é a segunda opção, é integrar o URL final, pegar todas as keywords, né? A palavra-chave do GSC seria Google Search Console, da URL final, e da URL essa aqui, que eu vou deletar e colocar aqui. Beleza, apago essa URL. Aí direciona essa URL. Não, por exemplo, aqui a gente já direcionou a URL, mas não apagou. Eu vou voltar depois para apagar, porque senão não vai sair do meu sitemap. Então, o que eu faço? Aí, o que eu faço? Ok, agora eu pego a palavra-chave, eu vou fazer o quê? Agora eu vou otimizar, se não me engano, era essa aqui, né? Aí eu vou otimizar para conteúdo para o blog. Então, esse aqui é o meu script. Eu coloco aqui, otimizar para keyword, conteúdo para blog. Pode alterar e tal, tal. Por que está escrito esse aqui? Porque provavelmente, ideal seria ter a palavra-chave de otimização dentro da nossa URL, certo? Então, às vezes, se a minha URL que eu quero otimizar por essa palavra-chave não tem a palavra-chave na URL, é bom colocar essa palavra dentro da URL. Isso, só que obviamente estou mudando a URL, né? Por isso que pode alterar a URL e inserir a palavra-chave mais perto da raiz. Nesse caso, não se esqueça de direcionar a antiga para a nova, porque eu estou criando, se eu alterar a URL, na verdade, estou criando uma nova URL, então tem que deixar a antiga para ir para a nova. Então, por exemplo, se eu tenho essa aqui, a final, eu poderia mudar essa URL para ao invés de dicas desse post blog, para conteúdo para blog, dicas, por exemplo, né? E aí vai me ajudar a otimização e também o ranqueamento por essas palavras-chave. Só que como essa aqui já existia, já estava ranqueada, preciso também depois direcionar tudo, não mais para essa, mas para a nova URL que eu criei com conteúdo para blog dentro do slug, dentro da URL. Isso quando é que posso fazer? Tem que ter muito cuidado, porque se essa já está ranqueando, já está desempenhando bem
já tem um bom ranqueamento, boa otimização e tudo mais, não é melhor não fazer isso, porque cada vez que eu crio uma nova URL, estou começando do zero. Agora, nesse caso específico, como essa URL não estava trabalhando bem, não estava ranqueando bem, então faz sentido até alterar a URL, não vou perder muita coisa. Mas imagine que eu tenho uma página que está dando, sei lá, sozinha já 2.000 visitas orgânicas por mês. Se eu alterar, eu vou praticamente perder tudo isso, tá? Então, nesse caso, vale a pena, mas tem que ver caso a caso. Links externos, esse aqui é o roteirinho que a gente passa para o redator, otimizar para, e links externos para outro site. Aí, o que acontece? Como lembrete, ó, vamos colocar link externo? Sim. De forma geral, vamos tentar evitar de colocar links externos para site concorrente, se a gente, ideal é colocar para sites que sejam, empresas sejam complementares. Por exemplo, se a gente vende metodologia, o complemento seria para site de ferramentas. Obviamente isso não significa nunca fale com seus concorrentes, não é esse aqui o ponto. O ponto é que se o teu concorrente tem um conteúdo interessante, é mais interessante você fazer e linkar para ele do que linkar para seu concorrente. Isso aqui, digamos, a base. E aí as âncoras. As âncoras são as palavras-chave que a gente vai usar para criar novos links. Provavelmente ela já tem o site, aquele post já tem algumas âncoras, então cuidado a não simplesmente acrescentar, né? Sempre podemos manter aquela regra geral, um link a cada 400 palavras, pode ser a cada 350 e tudo mais. E aí eu tenho um padrão aqui de palavra-chave e link e página ou post para as quais eu quero linkar, né? Que seriam minhas âncoras, os posts. Então, estou passando isso para o redator. Isso aqui é um padrão geral, digamos, das páginas que eu mais quero que sejam ranqueadas, né? Porque quando você cria um link interno para outra página, você está dando mais autoridade, mais visibilidade. Só que nem sempre isso vale a pena. Por exemplo, estou falando de conteúdo, seria interessante colocar algumas coisas que falem de SEO aqui, algumas coisas que falem de conteúdo, né? Então, o que eu faço? Eu entro aqui, esse aqui é o analista ainda que faz isso, aí eu coloco aqui, tá vendo? Aqui tenho todas as palavras que estão aqui, eu entro aqui e eu procuro. Por exemplo, SEO, beleza? Aí o que eu faço? Ó, procurando SEO, eu tenho todas as palavras, todos os posts que ranqueiam por palavra-chave que contém o SEO, análise SEO, construir SEO e tudo mais. Eu posso escolher com todas as informações, depois eu vou ter também todas as informações de SERP e tal, do desempenho e tudo mais, mas a partir disso eu posso entender, por exemplo, estou começando um trabalho agora, é sempre bem considerar que todas essas são palavras que eu já escolhi. Então, não é um trabalho lá na rede, na web. Estou fazendo um trabalho, uma filtragem entre as palavras que eu já escolhi. Então, entre elas, interessante poderia ser tentar trabalhar a palavra com esse D menor, né? Porque seria mais fácil de acrescentar. Então, nesse caso, poderia ser, por exemplo, o que é SEO e para que serve. Isso aqui são ideias, e aí vou substituir, não vou acrescentar, vou substituir. Então, essa palavra-chave vai aqui, aí eu vou pegar o pilar dela, né? Que o pilar seria o conteúdo principal que ranqueia por aquela palavra-chave. Lembrando que pode ter vários conteúdos que ranqueiam pela mesma palavra-chave, mas se o peso da palavra-chave é o mesmo nos dois conteúdos, eu vou ter que juntar os dois e direcionar uma para a outra. Caso o peso seja diferente, eu vou pegar o conteúdo onde o peso para essa palavra-chave é menor e criar um link para o conteúdo onde essa palavra-chave é maior. Mas enfim, essa aqui seria a ideia, tá? E aí de script, a revisar o português e atualizar o conteúdo, né? Porque não esqueça que não é só colocar isso, não é só um trabalho assim de joga tudo lá. Tem que atualizar, por exemplo, o conteúdo pode ser do ano passado, dos anos atrás, sei lá, pode ter algumas imagens do Google Ads, que ainda chamava do Google AdWords, ou pode ser um print do Search Console antigo, enfim, alguns nomes mudam, algumas empresas que você linka não existem mais, a situação do mercado é diferente, enfim, tem que atualizar o conteúdo mesmo, revisar português, tem que ficar claro que na hora da gente otimizar, não é só otimizar para o motor de pesquisa, mas também para a legibilidade. Então, se a gente usa o Yoast, ele vai nos dizer com umas bolinhas, né, vermelha, laranja e verde, tanto se o conteúdo está otimizado pela nossa palavra-chave, tanto se tem
o nível de legibilidade boa. Lembrando que um post blog não é um capítulo de um livro, então você não vai criar parágrafos enormes, não vai criar conteúdos enormes. A ideia é trabalhar bastante bullet point, parágrafos curtos, períodos curtos, muito distanciamento entre as frases, muito bullet points, porque você tem que pensar que o leitor não vai necessariamente ler o conteúdo inteiro, ele vai dar um screen, uma geral sobre, ou provavelmente ele está procurando por uma palavra-chave que está só lá no final do post. Então vai ler lá no fundo. Então tem que ser fácil para identificar o que está procurando e não tem que ser difícil de ler. Então eu sugiro sempre ir na outra linha toda vez que a gente termina um período. Tem que ser, quanto mais dividido, quanto mais fácil visualmente, mais vai melhorar, digamos, a usabilidade do usuário na leitura. Então, bolinha verde no Yoast, CTR inspirado, CTR na verdade seria o meta description aqui. O CTR é o objetivo. Vou explicar já. O CTR, lembrando que o CTR é o click-through rate, e a taxa de clique, ou seja, mostra como as pessoas clicam naquele link, né? O post aparece, né, da impressão dentro do Google, e a pessoa, aqui, por exemplo, né? E as pessoas clicam, certo? Então, se eu não clicar aqui, ele vai mostrar que esse artigo, esse aqui anúncio Google Ads, aqui, por exemplo, eu coloquei conteúdo para blog, isso aqui são os caras que apareceram. Então, no relatório dele vai aparecer que ele vai mostrar que ele apareceu. Se eu não clicar, essa aqui vai ser uma interação com taxa de clique zero, click-through rate zero. Ok, eu estou fazendo um exercício, mas muitas vezes a pessoa está procurando e o título ou a meta description não engaja o ponto de clicar. Então, isso vai fazer com que o seu CTR seja baixo. E a gente quer um CTR alto. Lembrando aqui que a gente vai colocar essas informações, né, CTR, e lembrando também que o Search Console nos mostra essas informações. Então, a gente quer aumentar esse CTR. Então, para fazer esse CTR, para aumentar esse CTR, a gente tem que ter não só o conteúdo otimizado, mas também o snippet, essa parte da otimizada, ou seja, a meta description. Por isso que eu coloquei aqui, mudei para meta description. Meta description inspirada, o que isso significa? Que eu vejo como os caras que estão nas primeiras posições, que tipo de meta description estão usando para essa palavra-chave. E aí, por que inspirado? Porque eu vou usar como inspiração, não vou necessariamente copiar essas, porque talvez ele seja interessante, mas para outro público, ou o conteúdo realmente o post não fala da mesma coisa que eu falo, enfim, não de forma igual, enfim. Mas a ideia é, eu vejo como os outros estão fazendo para ficar no primeiro lugar, por exemplo, tem mais na questão da linguagem. Eu tô vendo aqui que não tem praticamente a ideia de dar um gostinho de quero mais, para que o cara, pô, 15 ideias para alavancar a produção, deixa eu ver, deixa eu clicar e começa até a escrever. Nem sempre o Google pega a meta description que eu coloco, tá? Isso aqui é importante. Às vezes ele pega provavelmente o caso aqui, ele pega a meta description que deixa aqui dentro do extrato do post, ele entende que aquela parte é mais importante para o usuário. No entanto, é bom otimizar a nossa meta description, tentar entender o que já está funcionando. Então, a partir do que já está funcionando, a gente pode ter ideias de como as coisas poderiam ser. Por isso que a gente fala de inspirado, meta description inspirado. E aí o que acontece? É um post que eu atualizei, então precisa atualizar a data, na pauta. Então, tanto aqui eu preciso colocar a minha data nova de publicação, e quanto aqui mesmo no meu gerenciador, digamos, de pauta, eu posso começar a colocar, posso colocar até o meu o responsável e colocar para quando, ok? Então eu posso fazer já essa atualização, posso atualizar o meu conteúdo, não necessariamente, se o conteúdo, por exemplo, eu já postei outro conteúdo hoje, então vou postar, atualizar a data desse outro conteúdo para hoje, acho que é melhor não, eu posso atualizar, dar uma atualização com todas as informações, beleza? Aí o que eu faço? Eu digo, ok, por exemplo, amanhã ou daqui a uma semana, o primeiro dia, sem novos conteúdos. Então, eu coloco a data para amanhã, para esse dia. Entendeu? Então, ele entra, eu posso escolher quem vai fazer isso e tal. Ele entra dentro da lista de tarefas da pessoa, do redator, com tudo isso aqui. Então, tudo isso ele pode adiantar,
mas o ponto é que a atualização da data no post final ele só vai fazer no dia estabelecido aqui, e aí importante que aquele dia não só ele vai atualizar a data, atualizar a pauta, né, que vai ser aqui, e que vai ficar gravado, porque depois ele vai completar, vai dar check, né, então vai ficar gravado, mas é importante, vai atualizar o Google Search Console, ou seja, ele vai pegar essa URL que a gente escolheu e vai subir novamente aqui, né, coloca de novo aqui, ele está buscando, o Google achará essa página, por quê? Porque é um repurpose, não é uma nova página. Só que eu alterei essa página, eu acabo de republicar com a data de hoje. Então, independente de quando for, eu preciso fazer, volto a falar, se a data de publicação vai ser a semana que vem, eu posso fazer tudo isso hoje, posso atualizar hoje, mas naquele dia da semana que vem, por exemplo, aqui, eu entro no post, atualizo a data, a pauta, se bem, né? E dou um check, e aí coloco aqui solicitar indexação, ou seja, eu solicito para o Google de indexar. Estou falando, Google, ó, reindexa, por favor, essa página, porque ela mudou o conteúdo. Se eu não fizer isso, uma hora ele vai chegar a fazer esse tipo de trabalho, o Google sozinho, vai reindexar, mas eu estou antecipando o trabalho, estou ajudando ele a entender, até para dar um pouquinho de probabilidade, de prioridade entre, ó, essa página tem novas palavras-chave, tem novos links, tem novo tudo, então me ajuda na indexação. Isso feito, eu posso dar um cheque aqui, no caso, eu poderia dar um cheque, né? Eu não vou dar, mas enfim, poderia dar. Qual que é o ponto? Aliás, eu vou fazer esse exemplo, vou dar um cheque, imagine que seja hoje mesmo, tá? Vou dar um cheque, então aqui ele vai passar. O que acontece? Quando eu terminar o meu sitemap de toda análise, eu vou voltar atrás. Só que agora, o que acontece? Eu já tenho esses caras aqui. Então, eu já fiz esse trabalho. Então, quando eu vou fazer. Ó, tá aqui, completo. Então, o que acontece? Imagine que eu volto nesse conteúdo daqui a 3, 4 meses, né? Aí eu vejo, pô, deixa eu ver, tá aqui. Aí eu coloco todos os tasks na categoria de repurposing, né? Eu dou um Ctrl F, ele vai achar. Beleza, então tô aí, por exemplo, fazendo essas avaliações, eu vejo que esse conteúdo faz sentido tirar, ou faz sentido fazer mudar algumas palavras, talvez apareçam outras palavras, posso começar a colocar palavra-chave dos meus concorrentes, que a gente não fez, porque ainda mais coisas, né? Posso dar outras informações, mas ao invés de fazer do zero, eu simplesmente coloco aqui embaixo. Então, essa aqui é as primeiras orientações, e aqui embaixo vou colocar outras informações, outras orientações, né? Para a pessoa, e pode ser também outra pessoa depois. Eu vou reabrir a tarefa, vou atualizar a data e aí vou manter ao longo do tempo o histórico de tudo o que aconteceu com essa página, desde a primeira vez que eu fiz um trabalho até ao longo do processo. Obviamente, o ideal seria começar isso aqui no começo mesmo, tipo quando a gente ainda é um novo conteúdo, né? Então, se, por exemplo, que o novo conteúdo aqui nem tem o link da URL, porque ainda não tem. Então, aí a gente começa pela palavra-chave e tudo mais, mas a gente não vai focar nos novos conteúdos agora. O ponto é que o processo é parecido, só que aí a gente não tem conteúdo, não tem como fazer uma análise de desempenho, mas tem como colocar toda uma série de orientações aqui dentro. E aí, quando daqui a 3, 4 meses eu for ver, analisar esse conteúdo para ver como está desempenhando e dar algumas orientações, eu coloco na mesma tarefa. Então, cada tarefa é associada a um conteúdo e vai manter o histórico de todo o conteúdo. Terminando, aí o que acontece? Eu termino meu trabalho, fiz essa minha análise, todas uma série do RL, 10, 20 por dia, é um trabalho de formigueiro, então demora tempo. O que eu faço? Então, eu preciso também, algumas URL eu deletei, certo? Porque aquela coisa, eu fiz direcionamento. Então, também vou ter que dizer para o Google, ó, o meu sitemap atualizou. O Google ele vai acabar fazendo essa análise, essa atualização, mas de novo, eu posso antecipar. Então, o que eu faço? Terminei, pego essa parte, não precisa nem colocar todo o sitemap, mas só essa parte também, lembrando que aqui a gente está já na parte sitemap dos posts, tá? Eu coloco esse aqui e enviar. Então, estou dizendo para o Google, ó, meu sitemap foi atualizado. Beleza. Então, agora eu atualizei os posts,
tirei, integrei os posts que tranqueiam para a mesma palavra-chave, coloquei as palavras-chave interessantes, tentei fazer um pequeno trabalho de otimização da Metadescript script na base dos concorrentes, atualizei a minha pauta, atualizei a minha planilha com a fotografia de todos os posts, coloquei, atualizei também a indexação no Google, e aí vou para analisar a próxima URL. Espero que ficou claro.